meu filho me enviou uma conta de aluguel. Não de uma casa que peguei emprestada. Não de um lugar que destruí, mas da casa que eu dei de presente a ele, quitada integralmente, entregue, com a promessa de que eu poderia morar lá quando não pudesse mais morar sozinha. 5 anos depois, ele colocou uma fatura digitada por baixo da minha porta e achou justo. 3 semanas depois, entreguei a ele uma notificação de despejo. Antes de começarmos, curta este vídeo e inscreva-se para não perder nenhuma história como esta. Comente também de onde você está assistindo. Obrigado. Eu estava servindo meu café da manhã quando ouvi o envelope deslizar pela abertura de correio da porta da frente. Vivo com o ouvido sempre atento à caixa de correio agora, desde que a farmácia estragou meus remédios para a pressão e eu perdi uma recarga. Pensei que fosse mais um lembrete de consulta ou um folheto sobre jardinagem. Em vez disso, era um envelope branco simples com meu nome digitado. Sem endereço de retorno. No segundo em que abri, minhas mãos começaram a tremer. Era um aviso formal de aluguel do meu filho, exigindo $200 com vencimento até o dia 5 do mês, endereçado à moradora Margaret Thompson. Ele nem sequer escreveu à mãe. Havia uma lista de serviços públicos e uma linha sobre privilégios de hóspedes suspensos enquanto aguardavam pagamento. Li 3 vezes, pensando que talvez fosse um erro ou algum mecanismo automatizado. Mas, no final, em tinta azul, estava assinado: Daniel Thompson, meu filho, meu único filho. O mesmo filho a quem dei esta casa há 5 anos. Fiquei parado no corredor, olhando para o papel, e juro que por um minuto inteiro esqueci como respirar. Senti algo afundar no meu peito, como quando você tropeça, mas não cai. Só aquele soco no estômago de: que diabos está acontecendo? Daniel não estava em casa quando recebi a carta. Ele trabalha com imóveis agora. Compra e venda de imóveis, diz ele, como se estivesse jogando pôquer. Ele me colocou no quarto de hóspedes no ano passado, quando meus joelhos cederam e eu vendi o último pedaço da fazenda do meu marido. Dei a casa a ele como presente de casamento. Disse a ele: esta é sua, mas quando eu não puder mais morar sozinha, posso vir para cá. Esse era o acordo. Sem advogados, sem documentos, apenas mãe e filho se olhando nos olhos. Quando lhe entreguei as chaves, ele chorou. Disse que cuidaria de mim para sempre. Isso foi há 5 anos, antes da Kayla, antes da grande obra, antes do Tesla e da reforma do segundo banheiro. Esperei na cozinha com a conta do aluguel estendida como um cadáver no balcão. Quando ouvi a chave dele na fechadura, levantei-me, pensando que talvez fosse uma brincadeira. Talvez a Kayla tivesse enviado e ele não soubesse. Ou talvez fosse alguma coisa financeira estranha e ele risse e rasgasse. Mas no segundo em que me viu segurando, pareceu irritado, não culpado, não envergonhado, irritado. Achei que devíamos deixar tudo claro daqui para frente, disse ele, largando as chaves no console. Os custos dobraram. Não posso carregar tudo. Ele não se sentou. Não perguntou se eu tinha comido. Apenas ficou ali, de braços cruzados, como se eu fosse um invasor. Perguntei se ele se lembrava do que eu disse quando lhe dei a casa, sobre morar aqui quando não pudesse mais morar sozinha. Ele deu de ombros. Isso foi há 5 anos, mãe. As coisas mudam. Você disse que ficaria aqui apenas temporariamente. Ele passou por mim e abriu a geladeira como se eu fosse invisível. Você come a mesma comida que eu compro. Você usa a internet. Não posso simplesmente arcar com o custo de um adulto inteiro além de todo o resto, disse ele. Perguntei se Kayla estava por trás disso. Ele não respondeu, apenas continuou olhando a geladeira, depois pegou um LaCroix e disse: não transforme isso em drama. É só aluguel. Todo mundo paga aluguel. Perguntei se ele se importaria se eu dormisse no carro. Ele riu. Pare de se emocionar. Não chorei na frente dele. Esperei até que ele subisse. Depois, voltei para o meu quarto, arrumei uma pequena mochila e fui embora. Não bati a porta, não me despedi, apenas fui embora. Dirigi até o estacionamento de uma Walgreens e fiquei lá até o sol se pôr, olhando para a conta do aluguel, tentando entender como o garoto que criei se tornou o homem que me via como uma conta a ser paga.
por volta das 20 horas, abri o porta-malas para procurar um cobertor e encontrei uma caixa que eu não tocava há anos, extratos bancários antigos, registros médicos e a papelada original de quando paguei a casa. Colado na lateral, havia um envelope menor que eu não me lembrava de ter colocado ali. Estava etiquetado com a letra do meu falecido marido, casa, escritura definitiva. Abri-o com as mãos trêmulas. Dentro estava o documento completo de transferência da escritura autenticada de quando dei a casa para o Daniel, mas algo me chamou a atenção. Um bilhete que devo ter deixado para mim. Dizia: guarde para registros. Pode ser necessário para o futuro. Fiquei olhando para aquele bilhete até meus olhos ficarem turvos. Então, dobrei tudo de volta, sentei no carro e pensei: talvez não seja tarde demais para brigar. Talvez esta casa não seja só dele. Talvez o menino que criei tenha esquecido quem construiu a fundação. Mas não me esqueci. A última vez que segurei a escritura, Daniel estava na minha cozinha, vestindo um terno 2 números maior que o seu, com as mãos ainda manchadas de carregar caixas. O casamento dele seria em 2 semanas e estávamos finalizando a papelada da casa. Ele parecia nervoso, quase culpado, como se não acreditasse que eu estava realmente fazendo aquilo. Lembro-me exatamente das suas palavras: mãe, você tem certeza? Esta é a sua rede de segurança. Você não precisa fazer isso. Eu disse a ele que queria, que era o que o pai dele teria feito. Eu tinha vendido o restante da terra um mês antes, 12 hectares. Nós a mantivemos depois que James morreu. O dinheiro estava parado na conta, e Daniel e Kayla estavam juntando as economias, tentando comprar uma casa antes do fim do contrato de aluguel. Eu os via visitar casas em mau estado todo fim de semana e voltar para casa, desanimados. Então, liguei para ele uma manhã e disse: deixe-me ajudar. Não era apenas generosidade. Eu precisava de um propósito. Precisava sentir que estava fazendo algo que importasse. Disse a mim mesma que esta casa manteria a nossa família unida. Disse a ele: este é o seu presente de casamento. Está em seu nome. Mas quando eu ficar velha demais para ficar sozinha, venho aqui. Sem discussões. Ele assentiu, engoliu em seco e me abraçou como se eu fosse um garotinho novamente. Prometeu: você sempre terá um lugar conosco, aconteça o que acontecer. Na época, acreditei nele. No dia em que se mudaram, assei 2 tortas e abasteci a geladeira antes de eles chegarem. Kayla entrou e gritou para as bancadas de granito. Ela beijou Daniel e disse: parece que finalmente estamos vencendo. Aquela frase ficou na minha cabeça: finalmente estamos vencendo. Como se fosse um jogo. Como se a vida fosse um placar. Naquela época, eu gostava dela. Ela era inteligente, perspicaz, sabia como fazer Daniel rir quando ele se enfiava na própria cabeça. Ela também não vinha de muita coisa. A mãe dela faleceu quando ela tinha 12 anos, e o pai trabalhava na construção civil fora do estado. Ela parecia durona. Eu respeitava isso. Mas mesmo assim, notei pequenas coisas. Kayla sugerindo discretamente que repintassem o quarto de hóspedes para que parecesse mais com o deles, ou como ela chamava a sala de estar de meu espaço na frente das amigas. Eu ignorei. Os jovens queriam sua própria marca nas coisas. Eu entendia. Não insisti. Não os lembrei que a casa veio de mim. Nem contei à maioria das minhas amigas sobre o presente. Não queria que parecesse que eu estava tentando comprar afeição. Eu só queria estar perto do meu filho, fazer parte da sua nova vida. No primeiro ano, as coisas correram bem. Jantávamos juntos, tomávamos café da manhã aos domingos, tomávamos jogos à noite. Eles me convidavam para aniversários, me pediam para cuidar do cachorro quando viajavam. Eu ainda tinha meu próprio apartamento, mas deixava uma sacolinha na casa deles para qualquer eventualidade. Quando minha artrite piorava, Kayla me trazia bolsas térmicas. Daniel ainda me ligava 2 vezes por semana, mas as coisas mudaram depois que Kayla conseguiu um emprego naquela empresa de design. Suas horas se estenderam, suas roupas mudaram, seus amigos ficaram mais ricos. De repente, o bairro não parecia mais tão moderno. Ela começou a reformar. Daniel seguiu seu exemplo. Novos acessórios, novo paisagismo, novas dívidas. Ele começou a falar sobre usar a casa como investimento.
Foi a primeira vez que fiquei nervosa. Perguntei se ele se lembrava do que tínhamos combinado. Ele disse: claro, não se preocupe. A casa também é sua. Mas eu senti uma rachadura se formando. 2 anos depois, quando escorreguei na escada da frente do meu apartamento e acabei na emergência, Daniel me pegou, me levou de volta para a casa deles e disse: você vai ficar conosco por um tempo até se recuperar. Foi aí que a mudança se tornou permanente. Meu contrato de aluguel terminou. Me mudei para o quarto de hóspedes deles. No começo, era quente. Kayla ajudou a decorar. Daniel me comprou um colchão melhor. Mas então, a distância sutil se instalou. Kayla começou a trancar a despensa. Daniel esqueceu de renovar meus remédios. Eles pararam de me convidar para jantar com os amigos. Kayla começou a me chamar de Margarete em vez de mãe. E eu, Deus me ajude, fiquei em silêncio. Disse a mim mesma que era apenas estresse, algo temporário, algo que eu tinha que suportar porque é o que os pais fazem. Até aquela carta chegar, até Daniel me olhar nos olhos e me chamar de um fardo financeiro. Naquela noite, depois de encontrar a escritura e aquele velho bilhete no porta-malas, sentei-me no estacionamento da Valgreens e me lembrei do momento exato em que entreguei a casa. Eu ainda conseguia ver as mãos de Daniel tremendo enquanto ele assinava. Eu ainda conseguia sentir a esperança que eu tinha. E agora, tudo o que eu conseguia sentir era essa raiva silenciosa e ardente, não pelo dinheiro, nem mesmo pelo desrespeito, pela traição de uma promessa feita, do tipo que deveria ter importado mais do que um contrato. Liguei o motor. Tinha mais um lugar para verificar, meu depósito. Havia coisas lá que eu não tocava desde a morte de James. Talvez algo ali pudesse ajudar. Eu não sabia o que, mas sabia que ainda não tinha terminado. Ainda não. Nem de longe. Dirigi direto para o depósito naquela noite, abastecido com café e adrenalina, o tipo de energia que vem da humilhação e da raiva misturadas. O ar estava carregado de poeira no momento em que puxei a porta de enrolar, mas eu sabia exatamente qual lixeira pegar: tampa azul, cantos vedados com fita adesiva, a que estava marcada como a médicos da casa. Arrastei-a para o corredor, ajoelhei-me apesar da dor nos joelhos e comecei a cavar. Fotos antigas, a avaliação, os relatórios de inspeção, até mesmo um bilhete digitado do corretor imobiliário me parabenizando por começar um legado para sua família. Doeu. Dei uma olhada, desesperada para encontrar alguma coisa, e-mails, talvez algo que Kayla tivesse assinado, qualquer coisa que a ligasse ao acordo. Nada. Minhas mãos tremiam quando fechei a lixeira, e meu corpo doía em lugares que eu esquecia que podiam doer. Fiquei ali sentada por um longo tempo, apenas respirando o cheiro de papelão e o ar seco, até que um pensamento me atingiu como um soco no estômago. Kayla nunca tinha assinado nada porque nunca precisou. Daniel cuidou de todos os documentos, mas Kayla estava no quarto. Ela estava lá quando eu dei a casa a ele. E se houvesse alguma verdade no que eu estava começando a acreditar, que aquela carta de aluguel não era uma decisão espontânea, mas parte de um plano, então ela teria deixado impressões digitais em algum lugar. Na manhã seguinte, fingi que nada aconteceu. Voltei para casa enquanto Daniel estava no trabalho. Kayla estava sozinha em casa, descalça, de calça de yoga, andando por aí com o celular em uma mão e uma prancheta na outra. Ela não me ouviu entrar a princípio. Estava na cozinha tirando fotos, reposicionando um vaso, murmurando coisas como luz natural pop e a mistura moderna de fazenda. Observei por um segundo e perguntei: o que você está fazendo? Ela deu um pulo, depois se virou e sorriu como se tivesse sido flagrada fazendo algo adorável. Ah, oi, Margarete. Só preparando umas fotos para o Airbnb. Nada demais. Perguntei: você vai alugar a casa? Ela respondeu: só um quarto. Não é grande coisa. Mas não era só um quarto. Olhei para a sala de estar e vi etiquetas de preços em almofadas, folhetos de um site de aluguel de temporada e uma lista de manutenção, consertos, calafetagem nova, limpeza de carpetes, inspeção da chaminé. Aquilo não era um aluguel de quarto. Era uma venda de imóvel. Não pedi permissão. Fui direto pelo corredor até o quarto de hóspedes, o meu quarto, e abri a porta. Metade dos móveis tinha sumido, meus livros, meu cobertor, até o quadro meu e de James do dia do nosso casamento. Virei-me e perguntei:
O que é isso? Ela nem piscou. Disse: imaginamos que você se mudaria em breve. Daniel e eu conversamos. Ele disse que você estava pensando em encontrar seu próprio espaço. Minha garganta se fechou. Eu disse: não foi isso que eu disse. Ela cruzou os braços, fria como gelo. Bem, de qualquer forma, precisamos da renda. Não é nada pessoal. Peguei meu celular e gravei. Ela percebeu e seu tom mudou, mas não o suficiente. Ela disse: olha, não é como se você estivesse sendo expulsa. Estamos apenas formalizando as coisas. Se você pagar aluguel, pode ficar, mas, fora isso, sim, precisamos liberar o quarto. Perguntei a ela: foi ideia sua? Ela não respondeu. Apenas arqueou uma sobrancelha, como se esperasse que eu superasse. Continuei gravando, mantendo a voz calma. Eu disse: Daniel me prometeu que eu moraria aqui pelo resto da minha vida. Esse foi o acordo. Ela revirou os olhos. Não houve contrato, Margarete. Foi um presente. Presentes não vêm com condições. Foi nesse momento que percebi que ela não era uma espectadora inocente. Ela estava orquestrando tudo, talvez não sozinha, mas o suficiente para transformar Daniel em alguém que me via como um custo. Ela então sorriu, falsa e tensa, e disse: nós simplesmente imaginamos que você não resistiria, que seria razoável. Encerrei a gravação ali e saí sem dizer mais nada. Dirigi até o estacionamento da biblioteca, conectei-me ao Wi-Fi gratuito e enviei o arquivo por e-mail para mim mesmo e depois para o advogado. Nem dei ouvidos à mensagem. Eu simplesmente sabia que aquela era a prova de que precisava. E, pela primeira vez desde que tudo isso começou, não me senti impotente. Senti que algo estava mudando, como se eu não fosse ser apagado silenciosamente. Na manhã seguinte, sentei-me no escritório do advogado com a bolsa agarrada com as duas mãos, como se fosse a única coisa sólida que me segurava. O nome dele era Michael Crane, 40 e poucos anos, gravata frouxa, café pela metade na mesa. Ele veio recomendado por Marcia, uma amiga da minha igreja, que disse que ajudou a filha dela a sair de um contrato de aluguel horrível com um ex-namorado. Eu não sabia o que esperar, mas tinha o e-mail com a gravação gravado no meu celular, a cópia da escritura na minha bolsa e todos os pedaços de papel que consegui encontrar sobre a casa impressos e enfiados em uma pasta de papel pardo. Não falei nada até ele falar. Ele folheou meus documentos primeiro, em silêncio e ilegível, depois se recostou e perguntou: você está me dizendo que deu a casa ao seu filho de presente, mas sob uma condição informal de que poderia morar lá pelo resto da vida? Assenti. Ele bateu a caneta 2 vezes na pasta e disse: e agora ele está tentando te despejar cobrando aluguel, certo? Eu disse que sim. Contei tudo, sobre a carta, sobre a frieza com que Daniel falou comigo, sobre o Airbnb, sobre a foto do casamento desaparecida. Senti minha voz embargada, mas me contive. Então, mostrei a gravação para ele. Ele não reagiu muito, apenas se inclinou e ouviu, com o rosto impassível. Quando terminou, perguntou: você informou a ela que estava gravando? Balancei a cabeça negativamente, mas disse que era na minha casa, e ele assentiu. Disse que provavelmente não haveria problema no nosso estado, mas vamos verificar novamente. Ele recostou-se, pensativo. Não é um caso fácil de acertar, Margarete. Mas isso, definitivamente, é uma questão de influência. Se pudermos demonstrar que a doação foi condicional, mesmo que apenas moralmente, e que houve um entendimento de longa data sobre coabitação, há uma chance de podermos argumentar confiança construtiva ou até mesmo influência indevida, especialmente se demonstrarmos que você estava vulnerável quando a transferência aconteceu. Eu não conhecia metade das palavras jurídicas que ele usou, mas entendi o suficiente. Havia uma chance. Perguntei quanto custaria. Ele me olhou nos olhos e disse: vou ser sincero. Não é barato, mas se você ganhar, poderá recuperar parte da propriedade ou pelo menos garantir uma cláusula de residência permanente. Se perder, provavelmente estará fora para sempre. Perguntei o que ele realmente achava, não a versão profissional, mas a honesta. Ele fez uma pausa e disse: acho que o comportamento do seu filho vai desagradar um júri, mas precisamos de mais. No momento, é a sua palavra e um vago trecho de áudio.
Se pudéssemos encontrar algo de quando a casa foi doada, qualquer coisa escrita que faça referência à sua estadia vitalícia, teríamos uma chance real. Saí do consultório dele com a mesma sensação de quando saí do hospital no dia em que James morreu, entorpecida, mas concentrada, como se meu corpo soubesse o que fazer, mesmo que meu cérebro não tivesse me acompanhado. Dirigi para casa devagar, cada quarteirão se fundindo com o outro, até que estacionei em frente à casa e a encarei da rua. Nem parecia mais um lar. As persianas estavam pintadas de preto. As rosas que James plantou haviam sumido. O Range Rover de Kayla estava estacionado na entrada da garagem. Não entrei. Fiquei ali sentado, agarrado ao volante, relembrando 5 anos atrás, a sala de estar, o momento em que entreguei a escritura ao Daniel. Lembrei-me da voz de James na minha cabeça, de uma gravação que costumávamos tocar para Daniel quando ele era pequeno. Uma promessa é mais forte que papel. Não conseguia parar de pensar no galpão, não na parte que reformaram, mas no antigo, aquele atrás da garagem que Daniel nunca usava. James guardava tudo lá, ferramentas, caixas de impostos, arquivos antigos de quando administrava a cooperativa. Certa vez, ele me disse que deixou algo importante lá, para o caso de algo lhe acontecer. Sempre pensei que ele estivesse falando de um testamento, mas talvez fosse mais do que isso. Dei a volta com o carro e dirigi até o beco. Havia um buraco na cerca onde a madeira tinha apodrecido. Estacionei atrás dele, passei por ele com esforço e fui até o galpão. A fechadura estava enferrujada, mas abriu com um pouco de força. Lá dentro, cheirava a óleo de motor e poeira. Liguei a lanterna do meu celular e examinei as prateleiras. Então, escondida atrás de um velho galão de gasolina, vi uma caixa de metal preta com alça. Meu coração disparou. Puxei-a para baixo, coloquei-a no chão e abri. Lá dentro, havia documentos antigos de propriedade, algumas cartas escritas à mão e uma pasta com o rótulo Meg, só por precaução. Meus dedos gelaram. Abri. Havia uma carta de James, datada do ano anterior à sua morte, e um rascunho de contrato descrevendo nosso plano de dar a casa a Daniel sob uma condição: residência vitalícia para mim, irrevogável, a menos que eu a desocupe voluntariamente. Não estava assinada, mas existia. E a letra de James era inconfundível. Sentei-me no chão do galpão com a carta no colo, com as lágrimas turvando minha visão, e sussurrei em voz alta: obrigada, James. Obrigada por pensar no futuro. Então me levantei, limpei o rosto e voltei para o carro com a caixa apertada contra o peito como se fosse minha tábua de salvação. Porque, de certa forma, era. Na manhã seguinte, eu estava de volta ao escritório do Michael antes mesmo que ele terminasse a primeira xícara de café. Não liguei antes. Não me importei. Entrei com a caixa preta pressionada contra as costelas como se eu carregasse um órgão, algo vital que poderia morrer se eu soltasse. O assistente dele tentou me impedir, mas a minha expressão deve ter dito o suficiente. Ele saiu do escritório, olhou para mim e fez sinal para que eu entrasse. Sentei-me, coloquei a caixa delicadamente sobre a mesa dele e abri. Deslizei a carta de rascunho para frente. Leia isto, eu disse. Ele não fez perguntas. Ajeitou os óculos, olhou longamente para a carta de James e depois para o contrato de rascunho. A expressão dele não mudou muito, mas o olhar sim, focado, mais aguçado. Isso ajuda, disse-lhe lentamente. Não está assinado, mas está datado e descreve claramente a condição vinculada ao presente. E vindo do seu marido, demonstra intenção. Isso é fundamental. Contei a ele sobre a caixa, o galpão, tudo o que James já disse sobre a só por precaução. Michael assentiu lentamente, virando as páginas com cuidado, como se fossem feitas de papel de seda. Podemos argumentar que esta carta reflete o acordo original, de que a casa nunca foi concebida para ser uma doação incondicional. Entre isso e a gravação de Kayla, temos uma narrativa, e os jurados reagem a narrativas, especialmente quando envolvem traição. Senti algo que não senti há semanas: esperança. Não certeza, mas o suficiente para me fazer sentar um pouco mais ereto na cadeira. Ele se recostou, batendo a caneta novamente. Vamos entrar com uma petição para estabelecer um traste construtivo, alegando influência indevida e quebra de acordo verbal. Não vai ser rápido. Daniel vai reagir.
Ele vai tentar desacreditar você, mas podemos enquadrar isso como um caso de abuso de idosos, manipulação financeira e emocional. Aquela palavra ficou presa no meu peito: abuso. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas era. Não com socos ou gritos, mas com distância, controle e silêncio. Saí do escritório sentindo como se a névoa tivesse se dissipado um pouco. Pela primeira vez desde que a carta do aluguel chegou, não senti que estava me afogando. Senti como se tivesse uma bússola. Fui direto ao supermercado e comprei um frango assado, não porque estivesse com fome, mas porque queria fazer algo comum, algo que me lembrasse de que eu ainda era uma pessoa, não apenas um problema a ser resolvido. De volta ao meu apartamento temporário, sentei-me à mesa e reli a carta de James 3 vezes. Ele escreveu com a sua franqueza habitual, sem rodeios, apenas fatos. Mas eu conseguia sentir o seu amor em cada linha. Se alguma coisa me acontecer, a Meg fica. Esta casa foi comprada com o dinheiro da fazenda. Ela ganhou cada tábua e cada prego. Pensei em como ele se orgulhava daquela terra, em como trabalhava duro a cada primavera para mantê-la funcionando, em como ele morreu pensando que estava dando a Daniel uma fundação, não uma arma. Liguei para a marca naquela noite e contei tudo. Ela ouviu sem interromper uma vez e então disse: "Você não é louca, Meg. Você é corajosa." Eu não me sentia corajosa. Estava cansada, mas sabia que não podia parar agora. Michael ligou no dia seguinte e disse que tinha preenchido a papelada. Daniel seria notificado dentro de uma semana. Ele me avisou novamente que a situação pioraria antes de melhorar. E ele estava certo. 2 dias depois, recebi uma mensagem do Daniel. Apenas uma frase: "Não acredito que você está fazendo isso com o seu próprio filho." Sem desculpas, sem explicações, só culpa. Fiquei olhando para a mensagem por 5 minutos antes de apagá-la. Nenhuma resposta, nenhuma reação. Eu não devia mais isso a ele. Eu estava cansada de bancar a mãe quieta, cansada de engolir a humilhação para manter a paz. Eu tinha cumprido minha promessa. Dei a casa a ele. Fiquei quieta quando reformaram meu quarto. Não disse nada quando Kayla apagou todos os vestígios de mim. Mas foi aí que eu estabeleci o limite. Olhei pela janela para a vista do apartamento barato e sussurrei para mim mesma: "Você comprou essa briga, Daniel. Vamos ver se você se sai bem perdendo." 5 dias depois da citação de Daniel, recebi uma ligação de um número desconhecido e deixei cair na caixa postal. Quando ouvi mais tarde, era Daniel. Sua voz estava calma, cuidadosa, como se estivesse lendo um roteiro. "Mãe, acho que isso já foi longe demais. Vamos conversar. Sem advogados, só você e eu. Kayla e eu queremos te encontrar no centro de mediação na quarta-feira. Ver se conseguimos chegar a um acordo. Vocês não precisam brigar. Nós podemos resolver isso." Por uma fração de segundo, uma parte de mim, a parte que ainda se lembrava de embalá-lo durante infecções de ouvido e de escrever bilhetes em sua lancheira, quis acreditar que ele falava sério. Mas o jeito como ele disse conserte isso não soou como amor. Soou como controle de danos. Encaminhei a mensagem de voz para o Michael. Ele me retornou em minutos. "Você não precisa ir. Isso não é uma ordem judicial e, francamente, eles provavelmente estão tentando fazer você dizer algo que possam usar contra você." Perguntei o que ele faria. Ele ficou em silêncio por um segundo e então disse: "Se você for, não vá sozinho. Eu vou com você. E não assine nada, nem mesmo um formulário de check-in. Apenas ouça. Deixe-os falar. Isso nos dirá tudo." Então, concordei. O centro de mediação era um daqueles prédios de escritórios cinzentos em um shopping, daqueles que sempre cheiram a purificador de ar e tônico. Cheguei lá 10 minutos mais cedo, sentei no estacionamento, olhando para a entrada, tentando acalmar o nó no estômago. Michael apareceu na hora certa. Ele me acompanhou até lá como um escudo, calmo e quieto, e nos sentamos à mesa comprida em frente a Daniel e Kayla. Eles estavam elegantes, elegantes demais para algo casual. Kayla tinha uma pasta de couro, e Daniel não parava de bater na caneta como se já estivesse entediado. A mediadora se apresentou, começou a contar o tempo e pediu que cada lado compartilhasse sua posição. Michael cedeu a palavra a Daniel.
Ele se inclinou para a frente e disse: Olha, acho que todos nós ficamos um pouco emocionados. Minha mãe entendeu mal nossas intenções. Não estávamos tentando expulsá-la, apenas tentando ser justos. Não esperávamos que isso chegasse ao tribunal. Ele olhou para Kayla e depois para mim. Queremos oferecer uma rescisão. Se ela concordar em desocupar formalmente e retirar a reivindicação, estamos dispostos a dar a ela $30.000. É mais do que generoso, considerando que a casa foi um presente. Olhei para ele. $30.000 por uma casa construída no terreno do meu marido, pagos com o dinheiro que eu sangrei, pela minha promessa, pela minha confiança, pelo meu orgulho. Antes que eu pudesse falar, Michael se inclinou e perguntou: o que acontece se ela se recusar? Daniel piscou. Então deixamos os tribunais decidirem. Mas vai ficar complicado. Ninguém ganha. Kayla acrescentou, e o Airbnb já está lotado para o próximo trimestre. Estamos tentando manter as coisas estáveis. Foi então que percebi que não se tratava de uma resolução. Tratava-se de negócios. Eles não queriam paz. Queriam que eu fosse embora antes que isso afetasse a renda deles. Michael perguntou diretamente: o imóvel está à venda ou para alugar? Kayla hesitou. Daniel disse: não, mas Michael mostrou um anúncio impresso de um site de aluguel de curta temporada, com fotos tiradas poucos dias antes e com data e hora marcadas. Você está mentindo para o mediador. Isso prejudica o processo. O mediador pareceu desconfortável, mas percebeu. Daniel ficou na defensiva. Isso é assédio. Ela está usando a morte do meu pai para manipular o sistema. Abri a boca, mas Michael apertou meu pulso delicadamente. Não responda, sussurrou. Deixe-os implodir. Kayla começou a folhear sua pasta, procurando algo para mudar, mas era tarde demais. O mediador interrompeu a sessão mais cedo. Recomendo que continuemos com isso no tribunal. A confiança aqui está claramente quebrada. Na saída, Daniel tentou me seguir até o corredor. Mãe, vamos lá. A gente resolve isso. Somos família. Virei-me para ele e disse o mais baixinho que pude, sem tremer: não, Daniel, você não é família. Você é alguém que usou essa palavra para conseguir imóveis de graça. Então, saí para o sol, de cabeça erguida, com o coração batendo forte, finalmente, sentindo que a tempestade estava virando a meu favor. Depois da mediação fracassada, tudo começou a andar mais rápido. As datas dos julgamentos estavam sendo marcadas, o advogado de Daniel entrou com uma moção de arquivamento e Michael me disse para esperar ataques pessoais. Eles vão desenterrar qualquer coisa, alertou. Finanças, registros médicos, até mesmo histórico familiar. Eu disse a ele que não tinha nada a esconder, mas, no fundo, sabia que havia pedaços do passado que eu havia guardado, não por vergonha, mas porque achava que não importavam mais. Tudo mudou quando chegou uma carta do tribunal solicitando documentos de verificação de identidade e qualquer coisa relacionada ao nascimento e à adoção de Daniel. A palavra me atingiu como um trem de carga: adoção. Fiquei sentada no sofá por um minuto inteiro, segurando o papel, sem conseguir respirar. Fazia décadas que eu não pensava no lado legal da coisa. Daniel nunca soube. James e eu nunca contamos a ele. Ele tinha apenas 2 anos quando me casei com James, e sua mãe biológica, a ex de James, havia desistido da custódia sem lutar. Ela assinou os papéis e desapareceu. E eu me tornei a mãe legal de Daniel antes mesmo que ele soubesse o que a palavra significava. Ele me chamava de mãe desde que aprendeu a falar. Eu nunca quis que ele se sentisse diferente ou abandonado. Ele era meu em todos os sentidos reais. Ele era meu. Mas agora esse detalhe voltava como um fantasma que eu pensava ter sido enterrado há muito tempo. Liguei para Michael. Sua voz estava calma, mas eu podia ouvir a mudança. Isso pode funcionar nos 2 sentidos. Eles podem tentar argumentar que você não tinha motivos legais para fazer reivindicações de longo prazo sobre a casa, já que não é parente de sangue. Mas, se enquadrarmos corretamente, isso mostra algo melhor. Você o criou sem obrigação. Você o amou o suficiente para lhe dar um lar, um nome e um legado que não eram biologicamente seus. Perguntei: o tribunal se importará com isso? Ele disse:
Júri se importam com amor, Meg. Só temos que mostrar a eles o quanto isso lhe custou. Naquela noite, peguei um álbum de fotos antigo que eu não tocava há anos. Dentro, havia fotos do Daniel aos 3, aos 6, aos 12, bolos de aniversário, joelhos ralados, projetos escolares, todas as coisas que não aparecem em documentos legais, mas significam mais do que qualquer processo judicial jamais poderia. Havia uma foto em que parei, eu segurando o Daniel no colo, com os braços dele em volta do meu pescoço, e o James ao fundo, desfocado, mas sorrindo. Eu me lembrava perfeitamente daquele dia. Foi a primeira vez que o Daniel me chamou de mamãe em público. Estávamos em um zoológico. Ele apontou para um leão, olhou para mim e disse: "Mamãe, ele fala demais como você." Eu ri tanto que chorei. O James me disse mais tarde naquela noite: "Ele não sabe de mais nada. Você é o mundo dele agora." Na manhã seguinte, Michael me pediu para trazer toda a documentação da adoção, registros do tribunal, mudanças de nome, qualquer coisa oficial. Vasculhei minha caixa de armazenamento novamente, a que eu havia trazido do galpão, e encontrei um envelope pardo escondido entre os arquivos de impostos. Dentro estavam os registros de adoção, assinados e selados. Havia também um bilhete que James havia escrito no dia em que protocolamos a papelada. Dizia: "Fazemos isso hoje porque o amor é mais do que DNA. Meg já é mãe dele. Isso é só papelada para colocar em dia." Levei os documentos para Michael e o observei folheá-los lentamente. "Isso muda o enquadramento", disse ele. "Se apresentarmos isso, mostraremos ao júri que você entregou sua vida a esse garoto sem pressão legal, sem obrigação. Você não deu apenas uma casa a ele. Você deu tudo a ele." Assenti, mas meu coração estava pesado. Eu sabia que Daniel não sabia sobre a adoção e odiava que isso pudesse vir à tona no tribunal, na frente de estranhos, de uma forma que parecesse uma arma, mas ele não me deixou escolha. Naquela semana, o advogado de Daniel enviou outra carta, desta vez exigindo que eu desocupasse a casa em 30 dias, ou eles recorreriam a uma ordem de restrição formal. Encaminhei a carta para Michael sem nem ler o último parágrafo. Agora, a situação estava resolvida. Daniel queria guerra, e eu tinha uma última coisa para lembrá-lo: eu podia não ser sua mãe biológica, mas era a única que sempre ficava. E agora eu estava farta de ficar em silêncio. Na manhã da audiência, acordei antes do sol nascer, sentei-me na beira da cama no meu pequeno apartamento e fiquei olhando para a parede por um longo tempo. Parecia o silêncio antes de uma tempestade, não lá fora, mas dentro do meu peito. Vesti-me lentamente, escolhendo a blusa azul marinho que James sempre dizia que me fazia parecer firme, confiável, como alguém que faz as coisas. Prendi o cabelo, usei maquiagem minimalista e me certifiquei de que cada documento estivesse cuidadosamente embalado na minha bolsa, organizado por data e etiquetado pelo assistente jurídico de Michael na noite anterior. Quando chegamos ao tribunal, senti como se minha pele não se encaixasse perfeitamente, como se eu estivesse me movendo em um sonho onde nada era familiar, mas tudo importava. Michael caminhava ao meu lado, calmo como sempre, pasta na mão, acenando para os outros advogados no corredor como se aquele fosse apenas mais um dia. Para mim, parecia o ápice de cada momento em que duvidei de mim mesma, cada vez que me dizia para ficar quieta, para manter a paz, para ser uma pessoa melhor. O tribunal não era grande, mas era frio e iluminado. E Daniel sentou-se à minha frente com os braços cruzados, vestindo um terno cinza escuro e um sorriso irônico que eu não via desde que ele era adolescente, tentando se safar de uma multa por excesso de velocidade. Kayla sentou-se ao lado dele, evitando meus olhos, mexendo no celular até que o oficial de justiça lhe dissesse para guardá-lo. A juíza entrou, uma mulher de 60 e poucos anos, com um olhar aguçado e sem sorrir. Ela deu início ao caso, e tudo começou. Michael expôs nossa posição primeiro, como a casa havia sido transferida com um acordo verbal anexado, como eu havia me mudado sob esse acordo e como Daniel havia violado o acordo ao tentar cobrar aluguel e me despejar. Ele apresentou a carta de James sobre o galpão, a gravação de áudio de Kayla e os registros de adoção, todos marcados e apresentados como provas. Em seguida, leu as palavras de James em voz alta e, por um momento, o tribunal pareceu calmo de uma maneira diferente, não tenso, mas comovido. A advogada de Daniel tentou contestar, alegando que os documentos não tinham valor legal, que eram sentimentais, na melhor das hipóteses, e boatos, na pior. A juíza anulou a decisão. Quando chegou a vez de Daniel,
ele falou com cuidado, escolhendo cada palavra como se tivesse sido escrita previamente. Disse que apreciava o que eu havia feito, mas que nunca concordou com um acordo vitalício, que eu havia sido bem-vinda como hóspede, não como residente, e que minha presença havia começado a afetar seu casamento e sua estabilidade financeira. Ele nunca olhou diretamente para mim. Quando seu advogado tentou argumentar que, como filho adotivo, eu não tinha direito legal aos bens da família, Michael se levantou e calmamente destruiu o argumento com precedência, citando pelo menos 3 casos semelhantes em que os laços adotivos foram plenamente honrados pelo tribunal. Então veio a parte mais inesperada. Michael havia intimado Kayla para depor. Ela pareceu pega de surpresa, mas se recompôs e depois. Ela tentou se manter neutra no início, mas, sob interrogatório, seu tom vacilou. Ela admitiu que sim, eu havia dado a casa a eles. Sim, Daniel havia dito a ela desde o início que eu moraria com eles um dia. Sim, eles haviam planejado a carta do aluguel juntos como uma forma de me expulsar. Não era para ser cruel, disse ela, com a voz trêmula. Nós simplesmente não achamos que ela reagiria. Aquela frase ficou na minha cabeça como um eco, não achávamos que ela fosse reagir. O juiz ouviu sem expressão, depois olhou diretamente para Daniel e disse: parece que suas ações refletem uma quebra significativa de confiança e obrigação moral. Independentemente de ter existido ou não um contrato assinado, as evidências sugerem fortemente que um acordo verbal vinculativo e uma promessa familiar foram feitos e posteriormente desconsiderados. Isso tem peso. Ela anunciou que emitiria sua decisão formal em 72 horas e alertou ambas as partes para que se abstivessem de qualquer retaliação nesse meio tempo. Quando nos levantamos para sair, Daniel tentou dizer algo, mas o oficial de justiça já estava nos guiando para fora. Eu não precisava ouvir o pedido de desculpas ensaiado que ele finalmente havia arquitetado. Eu não precisava ser acalmada. Eu precisava respirar. Do lado de fora do tribunal, fiquei sob o céu branco e cortante e senti cada grama de dor, humilhação e sofrimento reprimido começar a se soltar. Eu ainda não estava inteira. Eu não tinha terminado. Mas eu não era mais invisível. Eu era ouvida. E pela primeira vez em anos, não me senti um fardo. Eu me senti como uma pessoa recuperando seu território. As 72 horas se arrastaram como se o tempo tivesse se adensado, como se cada segundo quisesse me fazer questionar se eu tinha feito a coisa certa, se tinha ido longe demais, se alguma parte disso voltaria para me punir pior do que o silêncio em que eu costumava viver. Mal dormi. Não saí do meu apartamento. Ouvi gravações antigas de James lendo para Daniel quando ele era pequeno, fitas cassete macias que eu não tocava há mais de uma década, só para me lembrar de como o amor costumava soar em nossa casa. Quando o escrivão do tribunal ligou para confirmar que o veredito havia sido registrado e que ambas as partes eram obrigadas a comparecer à leitura, me vesti como se estivesse entrando em um batismo e em um funeral ao mesmo tempo. Usei a mesma blusa que usei no memorial de James, cinza claro com mangas que cobriam meus braços, porque senti que cada centímetro de mim já estava exposto há muito tempo. O tribunal estava silencioso quando chegamos, sem júri desta vez, apenas a juíza. Seu martelo já estava pousado no banco como um sinal de pontuação, aguardando o final da sentença. Michael sentou-se ao meu lado, firme e sereno. Daniel e Kayla chegaram atrasados, Daniel com o mesmo terno da última vez, Kayla com óculos de sol enormes, como se achasse que aquilo era digno de divulgação. A juíza não perdeu tempo. Recapitulou os fatos em voz alta, como o imóvel foi doado sem condições legais formais, mas com um acordo verbal claramente estabelecido, evidenciado por depoimentos, cartas, gravações e comportamento ao longo de vários anos. Ela observou o histórico de adoção e enfatizou que, segundo a lei, não havia diferença entre os relacionamentos parentais adotivos e biológicos em questões de intenção de doação e dever familiar. Ela afirmou que a tentativa de cobrar aluguel não era apenas eticamente problemática, mas, dadas as circunstâncias, constituía um abuso de confiança familiar e parecia ser uma estratégia para forçar um despejo por meio de pressão e controle. Então ela decidiu. Ordenou que eu recebesse uma propriedade vitalícia permanente na propriedade, o que significava que eu poderia morar lá pelo resto da minha vida sem aluguel ou interferência. Daniel manteve a propriedade legal, mas foi impedido de vender, refinanciar ou lucrar com a casa enquanto eu estivesse viva e residindo nela.
Ela também ordenou que Daniel e Kayla pagassem as custas judiciais e apresentassem um pedido de desculpas por escrito, observando que, embora não fosse executável como medida moral, serviria para o registro. Eu não chorei. Eu não sorri. Apenas fiquei ali sentada, deixando as palavras me envolverem, pesadas e claras como a última chuva antes da primavera. Daniel ficou paralisado, o maxilar tenso, os punhos cerrados. Ele não falou nada. Kayla olhou para baixo, sem os óculos escuros, o rosto pálido. Michael se inclinou na minha direção e sussurrou: acabou. Você venceu. Mas não parecia uma vitória. Era como respirar novamente depois de anos debaixo d'água. Lá fora, Daniel tentou se aproximar de mim. Ele disse meu nome uma vez, não a mãe, apenas a Margarete. Virei-me e olhei para ele, e pela primeira vez não vi meu filho. Vi um estranho que vestia o meu amor como um casaco e o jogava fora quando o calor apertava. Não disse nada, apenas passei por ele, desci os degraus do tribunal e voltei ao mundo com a coluna mais ereta do que estivera em anos. Voltei para casa na manhã seguinte. Estava tudo quieto, quase quieto demais, como se estivesse prendendo a respiração. As coisas do Daniel tinham sumido. O carro da Kayla não estava na garagem. Entrei com apenas uma mala pequena, coloquei-a no quarto de hóspedes e fiz algo que não fazia há meses. Sentei no sofá, tirei os sapatos e liguei o rádio. Não havia tensão nas paredes, nem arestas vivas, só eu em casa, exatamente onde eu disse que estaria quando não pudesse mais morar sozinha. Mais tarde naquela noite, encontrei uma caixa de plástico no fundo do armário. Dentro estavam os antigos livros de bebê do Daniel, um cartão de dia dos pais que ele tinha feito para o James no jardim de infância e uma pequena filmadora que usávamos antes dos celulares se tornarem inteligentes. Liguei o aparelho, principalmente por curiosidade. O último vídeo tinha o título Um Quarto de Hóspedes, Jean. Apertei o play. A tela se iluminou. Era o meu quarto, mas o que vi me embrulhou o estômago. Havia uma luz vermelha piscando no canto, instalada logo acima do armário. Uma câmera escondida. A data correspondia à semana em que a carta do aluguel foi enviada. Meu coração batia forte. Rebobinei a fita e avancei rapidamente pelas imagens, com as mãos tremendo, até me ver dobrando roupa, tomando remédios, lendo na cama. Tudo gravado. Desliguei a filmadora, recostei-me e encarei a parede pelo que pareceram horas. Eu não era apenas indesejada. Eu estava sendo observada, cada passo, cada suspiro, cada momento de tristeza particular documentado pelas pessoas a quem eu entregava tudo. E naquele momento, eu soube, apesar de tudo que tinha acabado de ganhar, que o verdadeiro dano era mais profundo do que a propriedade. Era confiança, e isso levaria muito mais tempo para ser reconstruído. Não contei a ninguém sobre a câmera no início. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria ir direto à polícia e prestar queixa. Mas depois de tudo, depois do tribunal, das cartas, do silêncio, eu sabia que o dano não era mais uma questão de legalidade. Era sobre o que acontece quando a confiança apodrece silenciosamente nas paredes de um lar que você construiu com amor. Eu mesma removi a câmera. Ela estava conectada a uma fonte de alimentação portátil e a um hub Wi-Fi, provavelmente algo que Kayla descobriu online, e estava funcionando há semanas. Encaixotei tudo, etiquetei e guardei em uma gaveta trancada no escritório, para o caso de precisar dela novamente. Depois, peguei a filmadora, a caixa de lembranças da infância e tudo que costumava me fazer chorar quando eu olhava para ela, e guardei no sótão. Não joguei fora, não destruí, apenas guardei, porque eu não estava apagando meu passado. Eu estava saindo dele. Nas semanas seguintes, comecei a viver na casa como se ela me pertencesse novamente. Não por desafio, nem por despeito, mas porque, pela primeira vez em anos, senti que não precisava me encolher para me encaixar na história de outra pessoa. Reorganizei os móveis da sala, doei a decoração fria e moderna que Kayla havia deixado para trás e trouxe cores quentes, plantas de verdade e cobertores feitos à mão. Mantive a cadeira favorita de James e a estofei em azul escuro, como costumava ser. Repintei os armários da cozinha com a ajuda da marca e de duas amigas da igreja. Até reabri a varanda dos fundos que James havia fechado anos atrás e a transformei em um pequeno espaço de leitura com uma cadeira de balanço e sinos de vento.
Aos poucos, a casa começou a ganhar vida novamente, não apenas estruturalmente, mas também emocionalmente. Não tive notícias do Daniel por semanas. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nem mesmo pedido de desculpas imposto pelo tribunal. Soube por alguém na igreja que ele e Kayla haviam se separado, que ela se mudou e tirou o nome do negócio do Airbnb. Aparentemente, ele tentou abrir outro em outra cidade, mas não deu certo. Não senti satisfação. Senti uma tristeza profunda e lenta, do tipo que vem de entender tarde demais que a criança que você amou nunca realmente te viu como mais do que aquilo que você deu a ele. Mas eu não me detive. Não esperei pelo encerramento. Criei o meu próprio. Comecei aos poucos. Comecei a frequentar um grupo de apoio local para mulheres mais velhas que lidavam com o abuso financeiro e emocional da família. No início, eu apenas ouvia, depois compartilhava e, por fim, hospedava. Em pouco tempo, eu abri a sala de estar 2 vezes por semana para o que hoje chamamos de Círculo da Sala de Estar, um espaço seguro para mulheres como eu conversarem sem julgamento, sem vergonha. Mandei trocar as fechaduras. Troquei a caixa de correio. Instalei minhas próprias câmeras de segurança, não escondidas, apenas visíveis o suficiente para deixar claro que a casa era minha e segura, e não um lugar para ser invadido, emocionalmente ou de qualquer outra forma. Certa manhã, eu estava na cozinha, servindo café, quando a luz do sol batia no balcão com perfeição. E pela primeira vez desde a morte de James, não senti que estava sobrevivendo. Senti que estava vivendo, plena e autenticamente, nos meus termos. E naquele momento de silêncio, percebi algo. Eu não havia perdido um filho. Eu havia me livrado de um estranho que um dia teve o rosto do meu filho. Algumas semanas depois, uma jornalista de um jornal local, que soube do processo judicial por meio de registros públicos, entrou em contato. Ela pediu para me entrevistar para uma matéria sobre direitos dos idosos, exploração habitacional e o custo emocional oculto do direito intergeracional. Eu concordei. Ela sentou-se comigo na sala de estar, fez perguntas gentis e, quando perguntou como eu queria ser citada, dei a ela a única frase que realmente importava. Eu disse: eu criei um homem. Eu expulsei um estranho. Há uma diferença. Essa história viralizou modestamente. Outras mulheres entraram em contato. Recebi cartas, e-mails e até doações. E assim, de repente, a casa deixou de ser o lugar onde eu era traída. Tornou-se o lugar onde me reconstruí não porque ganhei no tribunal, mas porque me lembrei de quem eu era antes do silêncio, antes do acordo, antes de deixar outra pessoa decidir o meu valor. Esta casa não foi um presente para Daniel. Sempre foi concebida para ser um legado. E finalmente comecei a viver como merecia mantê-la.